Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 102. A questão 102 ela é bem interessante, ela é do texto disponível, né? Biblioteca ages.edu.br. Beleza, aí a questão descreve o seguinte, olha só. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas então fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numerações nos quadrados que deveriam ser pulados. Hoje, as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. As palavras céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte, olha só. Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o quê, né? Olha só. A. Caráter competitivo que se assemelha às suas origens. B. Delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. C. Definição antecipada do número de grupos participantes. D. Objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam ou é possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Isso mesmo, possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. Porque, olha só, o texto vai descrever pra gente, né, em relação à brincadeira, aqui no caso, que são as amarelinhas, né, que é a amarelinha, né? Que elas vão ser reinventadas aí pelas crianças, né? A partir do tempo, olha só. A origem dela aí, ela era um exercício realizado por soldados. Então, ela teve aí uma reinvenção, né? Em relação às brincadeiras agora, né? Com o tempo, na contemporaneidade, aqui no caso que o texto vai descrever pra gente, é em relação aí, né, a possibilidade de ser reinventada aqui no caso pelas crianças, né? Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, olha só, a possibilidade de reinvenção no contexto que é realizada. Então o próprio texto vai descrever pra gente, olha só, riscar o chão e sair pulando, né? Que era uma brincadeira aí dos tempos romanos, né? Que ela era utilizada em treinamento militar aí, né? Aqui no caso, olha só, como treinamento militar, imitações reduzidas aqui no caso do campo, utilizados pelos soldados e acrescentaram numerações nos quadrados. Então hoje, né, como o próprio texto vai descrever pra gente, aqui no caso, aqui, a brincadeira que é conhecida como amarelinhas, né, com formatos geométricos na quantidade de casas. Então, o texto vai descrever pra gente essa possibilidade de reinvenção dessas brincadeiras que antes, aqui no caso, eram utilizadas aqui como treinamento militar. Então, criou-se aí uma brincadeira, né, atividades aí para as crianças através de um treinamento, né, um treinamento militar que era utilizado. Então, por isso aqui no caso que vai ser reinvenção aí, né, dessas brincadeiras que antes eram utilizadas como treinamentos, né, e aqui no caso hoje muitas crianças é utilizado como uma brincadeira para as crianças, né, que é conhecida como amarelinha, né? Então, isso aqui é a origem de como surgiu a amarelinha. Isso que o texto quer descrever pra gente. E por que aqui no caso é a letra E? Exatamente isso, né? Através de fatos históricos, essas adaptações aí que passaram hoje a ser aí uma brincadeira, né? No caso, para as crianças, era um treinamento militar. Então, aqui no caso a possibilidade de reinvenção, por isso que no caso é a letra E. Vai ser uma possibilidade, né, de reinvenção no contexto em que é realizada. Por quê? Se reinventou uma brincadeira através aí de uma atividade que antes eram utilizadas como treinamentos aí militares, né? Que hoje surgiu aqui no caso essa reinvenção para ser uma brincadeira para as crianças, tá bom? Então por isso aqui no caso vai ser a letra E, vai se tratar de uma possibilidade de reinvenção a partir, né, do contexto aqui no caso que era realizado, beleza?
Por que não são as outras? Olha só, caráter competitivo, não, em momento nenhum a questão vai descrever pra gente em relação ao caráter competitivo. A questão só está aqui, no caso, descrevendo pra gente a história, a origem da amarelinha, da brincadeira que hoje é conhecida como amarelinha, né, pelas crianças. Então não é em relação aqui, no caso, a caráter competitivo, não é isso que a questão quer dizer. Olha só, delimitação de regras que perpetuam com o tempo. Toda brincadeira tem sua regra, mas não é esse o objetivo também do texto, tá certo? Olha só, definição antecipada do número de grupos de participantes também não, né? O texto tem por objetivo aí de descrever a origem da brincadeira amarelinha, de como ela surgiu, tá certo? Olha só, objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que praticam. Também não, o texto ele quer descrever pra gente a origem da brincadeira, aqui no caso da amarelinha, e como ela foi se transformada hoje, atualmente, em uma brincadeira para as crianças. Esse é o objetivo do texto. Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, vai ser a possibilidade aí de reinvenção, ou seja, de uma brincadeira, aqui no caso, de algo que antes era utilizado como um treinamento para os soldados aqui, que o texto vai descrever pra gente a origem da brincadeira, e hoje aí no caso, né, a reinvenção no contexto em que é realizada, e hoje ela se torna uma brincadeira aí para as crianças, tá certo? Então esse é o objetivo do texto, simplesmente descrever a origem, né, da brincadeira amarelinha, que hoje é conhecida como amarelinha para as crianças, tá certo? Por isso que no caso que vai ser a letra E, vai se tratar dessa possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada, beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nas próximas questões de linguagens aí. Bons estudos para vocês. E agora, né, todas as crianças, para quem não sabe a origem da amarelinha, agora todos, né, vão saber aí a origem aí, interessante, né, de onde se originou aí essa brincadeira. É interessante a gente pesquisar as culturas das brincadeiras infantis, né, muito interessante as origens dela, né. Então tá, gente, vejo vocês aí nas próximas questões e até a próxima. Bons estudos para vocês.